que você possa ser bem-vindo ao nosso vídeo aula de zoologia de hoje. E faço uma sugestão que você possa, para melhor visualização, passar para a tela inteira, caso preferir. E o assunto nosso de zoologia hoje são os animais pré-históricos. É um assunto muito interessante, é uma introdução da pré-história. É muito importante esse assunto da nossa aula de zoologia. E vamos ver aqui como teve início a vida sobre a Terra. No primeiro item, todos nós gostamos de histórias ou de histórias, né? A aventura e a realidade misturam-se um pouco de fantasia. Por isso que todos nós gostamos de fábulas, histórias, de contos, de narrações, até de descrições. A aventura, ela se mistura um pouco com a fantasia e a realidade. O mundo, ele era feito somente de oceanos ardentes, de nuvens baixas, muitas vezes pesadas, carregadas, de montanhas informes, quer dizer, não muito bem formada, né? E altas. E as coisas vão mudando de ocasião a ocasião, né? E tudo começou a se transformar, como até hoje a nossa vida se transforma, né? E não sabemos como houve essa mudança, essa transformação. Este é, aliás, um dos mais difíceis problemas que conhecemos. Contudo, podemos afirmar que a vida não se originou do nada. É muito importante saber disso, né? Que a vida, com certeza, não veio do nada, porque nada para nós é um acaso. E houve talvez uma força onipotente, inexplicável, né? Que criou a vida, uma força que deu origem a um elemento que se alimentava, crescia, multiplicava e morria também. Um elemento bem diferente de uma pedra ou de uma nuvem. Então é muito importante que nós conscientizemos disso, né? Parece que os seres eles eram marinhos, de corpos bem simples, desaparecendo quase sempre, sem deixar vestígios. Sem deixar vestígios. Depois, grande parte deles começou a possuir um esqueleto, cascas, cada um talvez com o seu corpo, né, com a sua formação, e foi deixando marcas grandes no livro desse universo em que nós habitamos, que veio prestar serviço à ciência. Então todas essas mutações, essas mudanças foram muito úteis à ciência.
E vamos caminhando aqui. E como foi descoberto tudo isso? Geralmente através dos fósseis, né? Que são restos sólidos, são seres que morreram e tornam-se depois fósseis. Eles vão se fixando numa rocha, numa pedra, no chão, né? O fóssil mais antigo que se registra foi encontrado lá no Canadá há 2 bilhões e 600 milhões de anos. Muito longe, né? 2 bilhões e 600 milhões de anos. E existem regiões que os fósseis aparecem em grande escala. Acho que é dependendo da constituição do solo, né? Da superfície. Pode ser um peixe, uma folha, uma concha, qualquer outra coisa, os animais que podem serem transformados em fósseis e que depois nós encontramos. O homem não procurava a origem desses fósseis. Os homens, há milhões de anos atrás, ele não se preocupava. Ele achava que era uma coisa muito fútil, né? Muito insignificante. Há 2 séculos atrás, daí foram aparecendo alguns estudiosos, interessados, observadores, que passaram a se interessar pelos fósseis. Passaram a se interessar pelos fósseis e começaram a estudá-lo, principalmente como eles haviam aparecido. Então, daí, dentro desses 2 séculos atrás, que o homem começou a despertar, né? De onde veio esse fóssil? Como é que ele foi transformado assim, nessa pedra, nesse lugar, nesse chão, né? O homem, por achar tão insignificante, num determinado momento ele passou também a se interessar por esse fenômeno, né? Por essa descoberta. E com isso apareceu esta ciência paleontologia, né? Que é o estudo dos fósseis. Quando o homem começou a se interessar como que surgiu os fósseis, então veio a paleontologia, que caminhando com a geologia, tem uma ligação, uma correspondência, deu uma ideia não muito exata, que veio ao encontro de como o planeta se desenvolveu, o nosso planeta Terra foi desenvolvido. Daí começaram a coletar esses fósseis, classificá-los e até descrevê-los. Então já teve início a uma ciência, ela a paleontologia. E hoje esta ciência, paleontologia, ela progrediu bastante, passou a ter muitos processos, né, quase técnicos,
para que os fósseis pudessem serem estudados e descobertos suas origens. E milênios foram passando e tudo foi mudando. As cadeias de montanha, os continentes foram se transformando, passaram a povoar o mundo, mudando e se adaptando às necessidades do momento. Muitos animais, eles não conseguiram resistir a esses todos séculos. A grande maioria foi substituindo por outros diferentes que se adaptaram e puderam sobreviver. Então, provando-se que existe realmente a eternidade para todos, alguns não conseguiram, né, sobreviver. Enquanto que outros, eles foram se adaptando, ou talvez estudando, né? Talvez a paleontologia fez com que eles pudessem se resistir e se adaptarem. Então é muito interessante. Aqui nós estamos ilustrando, né? Seres pré-históricos, que são muito interessantes, né? Quase que meio selvagens, né? Terrorísticos, né? Estamos vendo aqui. E mais embaixo, nós já começamos a mostrar alguns fósseis, né? Alguns exemplares, que são fotografias de fósseis que com toda certeza foram encontrados. Isso daqui é para você observar. E este nosso assunto dentro da zoologia, essa iniciação dos animais pré-históricos e como teve início a vida sobre a Terra, vai ter continuidade em outras aulas. Aqui, animais pré-históricos, nessa primeira aula, você vai ter o texto aí para você estudar, refletir. Em outras aulas, nós vamos aplicar alguns exercícios, alguns testes ou avaliações. Até a próxima aula de zoologia. Espero que você tenha gostado e entendido bem e se interessado pelo assunto. Até mais!